Ele tinha fortuna e luto, ela, juventude e um segredo. Amor verdadeiro ou o golpe perfeito? Você acredita que uma única noite pode mudar uma vida inteira? Que decisões tomadas em segundos podem ecoar por toda a eternidade? Marina tinha 22 anos quando descobriu que sim. Matthew tinha 45 quando percebeu que o destino não pede permissão para reescrever tudo o que você planejou. Esta é a história de um encontro impossível, de uma consequência inevitável e de uma pergunta que ninguém quer responder. Você foi o único? Comente agora antes de seguirmos. Você acredita que o destino coloca as pessoas certas no momento errado, ou que não existe momento errado quando é a pessoa certa? Marina cresceu no interior do Brasil, em uma fazenda simples, com seus avós. A vida ali era previsível, segura, silenciosa. Os dias se arrastavam entre tarefas domésticas, livros empoeirados e sonhos que pareciam grandes demais para uma menina do campo. Mas Marina tinha algo que o dinheiro não comprava: determinação. Ela estudou como quem trava uma guerra silenciosa contra as próprias limitações. Cada nota alta era uma batalha vencida, cada aprovação um passo mais perto de algo maior. Quando a carta chegou, informando sobre a bolsa de estudos em História nos Estados Unidos, Marina não conseguiu conter as lágrimas. Um ano inteiro, 12 meses em um país distante, aprendendo em uma das melhores universidades. Era excepcional, raro, quase impossível para alguém como ela. Os avós choraram junto, economizaram cada centavo para garantir que ela tivesse tudo o que precisasse. Roupas novas, uma mala resistente, dólares guardados com sacrifício. Marina prometeu a si mesma que não os decepcionaria. A primeira semana nos Estados Unidos foi avassaladora. O campus era imenso, as pessoas falavam rápido demais e Marina se sentia pequena em meio a tanta grandiosidade. Foi na aula de História Moderna que ela conheceu Natasha, uma porto-riquenha de 25 anos com energia contagiante e um sorriso que parecia nunca se apagar. Natasha era tudo que Marina não era: desprendida, confiante, viva. Ela já tinha vivido de tudo, já tinha experimentado o mundo de formas que Marina mal conseguia imaginar. Você é muito careta, Natasha disse, rindo, enquanto tomavam café após a aula. Esperando o príncipe encantado? Isso é papo de menina de 20 anos atrás, querida. A vida é agora. Marina sorriu tímida, sem saber exatamente o que responder. Talvez Natasha estivesse certa. Talvez ela precisasse viver um pouco mais, arriscar, sair da zona de conforto que a mantinha segura, mas também presa. Quando o primeiro final de semana livre chegou, Natasha já tinha tudo planejado. Las Vegas, 4 dias de diversão, cassinos, festas e liberdade. Ela convenceu Marina com argumentos irresistíveis. Você precisa conhecer o mundo de verdade, não só pelos livros. Precisa curtir, conhecer americanos gostosos, viver. Marina hesitou, mas algo dentro dela cedeu. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse o cansaço de ser sempre a certinha. Ela aceitou a viagem, mas recusou educadamente a parte dos americanos gostosos. Queria apenas ver um cassino de perto, entender como era aquele mundo que sempre pareceu tão distante da sua realidade. A viagem de carro foi longa e cansativa. Marina e Natasha seguiram com mais 4 intercambistas, todas animadas e falando alto demais. As horas na estrada pareciam intermináveis, mas quando finalmente chegaram ao Hotel Cassino, a exaustão deu lugar à admiração. O lugar era majestoso, com luzes piscando em todas as direções e um ar de promessa no ambiente. Decidiram descansar à beira da piscina antes de mergulhar nos jogos. Natasha, sempre animada, ofereceu um mojito atrás do outro. Marina aceitou sem pensar muito.
A bebida era doce, refrescante e parecia inofensiva demais para causar qualquer problema. 2 horas depois, quando Natasha a chamou para subirem e se arrumarem para a noite, Marina testou as pernas e percebeu que aquelas bebidas docinhas não tinham sido uma boa ideia. No espelho do quarto, ela viu sua pele clara com bochechas rosadas, olhos brilhando de uma forma diferente e um desejo estranho que ela não sabia nomear. Vestiu um vestido simples verde musgo, bem diferente do vestido de lantejoulas que Natasha usava. Desceram para o cassino e a brincadeira começou. Marina tomou mais 2 taças de mojito enquanto observava as pessoas ao redor, fascinada e um pouco tonta. Quando decidiu que não conseguia mais ficar de pé indo de um lado para o outro, ela disse a Natasha que ia sentar no bar. A amiga, hipnotizada pela roleta girando à sua frente, apenas acenou com a mão. No caminho para o bar, Marina viu uma mesa solitária no canto e decidiu sentar-se ali. Teria uma boa vista do salão e ficaria longe dos homens bêbados que já tinham tentado puxar conversa com ela. Do outro lado da cidade, Matthew Reynolds ajustava a gravata diante do espelho do hotel. 45 anos, viúvo há 3, magnata da indústria de tecnologia e comunicação. Sua empresa valia bilhões, seu nome abria portas em qualquer lugar do mundo, mas nada disso preenchia o vazio que ele carregava desde a morte de Sarah, sua esposa. Ela tinha sido sua companheira, sua parceira em tudo. Quando o câncer a levou, Matthew jurou a si mesmo que nunca mais sentiria nada daquela intensidade. Mas a vida continua, e negócios não esperam luto. Ele estava em Las Vegas para avaliar cotas de investimento em um hotel-cassino que prometia retornos agressivos. Os números nas planilhas eram impressionantes, mas Matthew não confiava apenas em papel. Precisava ver o lugar com os próprios olhos, sentir o ambiente, observar o movimento. Quando entrou no cassino, ele foi direto ao bar e perguntou pela mesa reservada. O barman indicou com o queixo em direção ao canto. Matthew seguiu até lá e, ao chegar, deparou-se com algo inesperado. Uma jovem sentada exatamente onde deveria estar sua mesa. Ela estava encostada na quina da parede, olhando o ambiente com um sorriso encantado, como uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. Aquele olhar o cativou de um jeito que ele não esperava. Mas Matthew era um homem respeitoso, então jogou aquele sentimento para bem longe e pediu licença educadamente. "Desculpe, você está sozinha?" Marina olhou para ele achando que era mais um daqueles caras bêbados enchendo o saco. Estava prestes a perguntar o que ele queria quando uma garçonete se aproximou apressada, pedindo desculpas a Matthew e perguntando se eles estavam juntos. "Não", Marina respondeu firme. A garçonete se desculpou e informou que aquela mesa estava reservada, que tinha sido um descuido não ter colocado a marcação. Marina franziu a testa e se levantou envergonhada. Deveria ter notado que aquela era a única mesa livre em um local tão bom. Pediu desculpas e, quando estava prestes a sair, Matthew a interrompeu. "Não tem problema. Você pode ficar. Estou sozinho e vou apenas comer algo e beber um pouco." Marina pensou em recusar, mas suas pernas ainda estavam bambas e, ao olhar para o bar, notou que estava lotado. Decidiu aceitar e sentou-se novamente. A garçonete perguntou se estavam servidos, anotou o pedido de Matthew, que gentilmente ofereceu um drink a Marina. Ela, educadamente, pediu apenas uma água com gás. "Qual é o seu nome?" Matthew perguntou com um sorriso discreto. "Eu sou Matthew." "Marina", ela respondeu tímida. "É sua primeira vez aqui?" Sim. Primeira vez em Las Vegas, primeira vez em um cassino. E o que está achando? A conversa fluiu naturalmente. Eles relaxaram, riram, compartilharam histórias sobre os costumes de seus países. Matthew ria do sotaque dela e da dificuldade com algumas palavras.
Marina ria das mímicas que ele fazia para tentar explicar expressões diferentes. Quando se deram conta, o tempo tinha passado rápido demais. Ele já estava no 6º Scott. Ela tinha voltado a tomar um novo mojito e já não conseguia mais localizar os amigos no salão. Acho que preciso subir, Marina disse, sentindo os efeitos do álcool. Estou cansada. Eu também já estou indo, Matthew concordou. Ela tentou pedir a conta, mas ele disse que não precisava. Marina notou que ele nem sequer havia pedido a conta ou informado o número do quarto, mas isso passou sem maior atenção. No corredor até o elevador, ele perguntou o andar dela. Ela informou que estava no 5º. Quando entraram no elevador, ela viu ele digitar o número 5 seguido da cobertura. Franziu a testa, perguntando-se quem era aquele homem. Ao chegar no andar dela, foram se despedir com um abraço leve e um beijo no rosto. Mas ambos viraram a cabeça na mesma direção. As bocas se chocaram. Ela corou ainda mais. Ele a observou encantado. O olhar dos dois ficou preso um no outro. E então, ele a beijou. No início, de leve. Depois, aprofundou o beijo. Marina já tinha beijado antes. Já tinha até tido um namoradinho de escola, mas nada como aquilo. Aquilo não era um beijo, era posse. Ele a tomou por inteira, sabia exatamente o que fazia. Um beijo profundo, forte e lento ao mesmo tempo. O corpo dela estava em chamas. Ela finalmente entendeu o que era aquele desejo, aquele calor. Matthew a viu derreter em seus braços experientes. Fazia muito tempo que ele não sentia aquilo. Não desde a morte de Sarah. Quando estavam ambos perdidos naquele fogo, ele lembrou. Ela era jovem, muito jovem. Deteve-se e perguntou com a voz rouca. Você tem certeza? Marina assentiu sem pensar. Ele a beijou novamente, a encostou na parede do elevador e a ergueu até sua cintura. Ela enrolou as pernas em torno dele. Ele roçou contra ela e ambos gemeram baixo. A porta do elevador se fechou sem que percebessem. O elevador subiu até a cobertura. Quando as portas se abriram com um leve apito, eles voltaram à realidade. Matthew percebeu que estava exatamente na porta de entrada da sua cobertura. Marina também notou. Um leve medo passou pelo rosto dela. Ele percebeu imediatamente. Não tem problema, ele disse suavemente. Eu não vou fazer nada que você não queira. Posso descer com você até o 5º andar novamente. Marina assentiu, tímida, ainda processando que segundos atrás estava enrolada nele como se nada mais importasse. Matthew passou as mãos pelo cabelo espesso sem conseguir disfarçar o volume que tinha aparecido. Ela fingiu não ter notado. O elevador desceu. Eles se despediram em silêncio. Ele subiu novamente. Marina entrou no quarto em chamas. Notou que Natasha ainda não estava ali, mas não se perguntou onde a amiga estava. Olhou-se no espelho e fez a pergunta que mudaria tudo. Por que ela era tão contida? Por que não se permitia viver? Tomou uma decisão no calor do momento. Saiu do quarto, chamou o elevador e apertou o botão da cobertura sem pensar muito. Quando bateu a porta, caiu em si e se perguntou se estava louca. Antes que pudesse virar as costas e ir embora, a porta se abriu. Lá estava ele, enrolado apenas em uma toalha branca com um abdômen que não podia pertencer a um homem de 45 anos, mas pertencia. Lindo, másculo, real. Ele levantou as sobrancelhas ao vê-la. Desculpe a falta de roupa, ele disse com um meio sorriso. Estava indo tomar um banho gelado. Marina entendeu o porquê e fez algo que nunca imaginou ser capaz de fazer. Deu um passo à frente e o beijou novamente. Agora ela conduziu o beijo. Primeiro leve, como quem pede permissão. Depois forte, como quem exige. Matthew a tomou nos braços, bateu a porta atrás de si e a levou para a cama. Despiu as roupas dela com uma lentidão que chegava a doer. Marina não sabia que era possível sentir tanto fogo.
Quando ela estava completamente despida, impressionada por conseguir olhar nos olhos dele e atribuindo essa coragem ao álcool, ele perguntou mais uma vez: "Você tem certeza?" Ela se encantou com a atenção dele e assentiu tímida. Ele a deitou e acariciou cada centímetro do seu corpo. Ela achou que aquilo não poderia ser melhor. Quando ele estava pronto para reivindicar seu corpo e achou que seria fácil, deparou-se com uma barreira seguida de um gemido de dor. Parou na hora. Olhou para ela incrédulo. "Você é virgem?" Marina assentiu tímida, se perguntando por que não tinha falado aquilo antes, mas sem saber como dizer algo assim. Matthew congelou, olhou fundo nos olhos dela e perguntou com a voz tensa: "Você tem certeza? Se eu continuar, não vou conseguir parar." Ela assentiu sem conseguir falar, completamente tomada pela sensação de estar esticada ao máximo. Ele a possuiu. Sem barreiras, apenas cuidado e paixão. Aquela noite, eles fizeram amor 3 vezes, cada vez mais intensa que a anterior. No dia seguinte, Marina acordou dolorida, não sabia onde estava. De repente, a memória retornou. O bar, o homem ao seu lado, ela batendo a porta dele, eles fazendo amor repetidamente. Olhou para o lado e ele estava ali, lindo, com marcas no rosto que mostravam sua idade, mas com uma beleza que não podia ser real. Olhou ao redor, viu suas roupas no chão e entrou em pânico. Não sabia o que fazer. Decidiu fugir, e foi exatamente isso que fez. Voltou correndo para seu quarto. Encontrou Natasha de pé, perguntando onde ela estava, o que tinha acontecido e dizendo que era hora de ir embora. Precisavam pegar a estrada cedo. Marina contou o que aconteceu de forma breve, sem detalhes íntimos. Tomou um banho correndo e foram embora. Matthew acordou e viu o espaço ao seu lado vazio. Olhou para o colchão e viu a marca daquela noite ali, um breve borrão vermelho. Chamou por ela acreditando que pudesse estar no banheiro. Não estava. Ele não sabia qual foi a última vez que tinha dormido tão bem. Procurou por ela no 5º andar. Nada. Descobriu na recepção que ela já tinha ido embora, sem deixar um número, sem dar adeus. Uma semana depois, ele não conseguia parar de pensar naquela noite, naquela mulher. Pensava em buscar por ela, ver se estava bem, um instinto de proteção que ele não entendia, mas se questionava se aquilo fazia sentido. Ele era um homem bem mais velho, com um império para cuidar. Ela era uma estudante com o mundo pela frente. Após 2 semanas, decidiu ligar para o gerente do hotel, que agora era sócio, e solicitou os dados dela daquela noite. Foi informado o nome, o número de telefone e recebeu uma foto do passaporte. Tudo o que ela forneceu na entrada. 3 dias depois, tomou coragem. Pegou o telefone e discou o número. Ela atendeu com um: "Oi? Quem é?" Ele pensou em desligar, mas decidiu falar. Quando ela ouviu a voz dele, ficou muda. Claramente reconheceu de cara. "Como você conseguiu meu telefone?" Ela perguntou, a voz tensa. Ele não respondeu. Perguntou como ela estava. Ela respondeu que estava bem, que a faculdade estava tomando muito tempo. Ele perguntou se, entre esse tempo, ele poderia convidá-la para um café. Ela pensou e respondeu que sim. 2 dias depois, estavam sentados em um café do campus. Ele deslocado, ela quieta. Ele perguntou como ela estava e como iam os estudos. Ela, na sua timidez sem o estímulo do álcool, afirmou que estava tudo bem. Após algum tempo de conversa, ela pediu desculpas. Ele não entendeu o porquê. Quando a questionou, ela disse que era por ser virgem e não ter contado, que deve ter sido ruim para ele, que ela provavelmente tinha feito algo errado. Matthew quase se levantou da cadeira. "Nunca mais repita isso", ele disse firme, segurando a mão dela sobre a mesa. "Você é perfeita. Aquela noite foi perfeita. Nunca, em nenhum momento, pense o contrário."
Marina corou e assentiu. Quando se despediram, o jantar do outro dia já estava marcado. Ela foi com um jeans e uma blusa branca simples, afinal era na casa dele. Quando chegou, o viu de terno em uma cobertura que mais parecia uma obra de arte. Ficou sem graça, pediu desculpas por não estar elegante. Ele sorriu, pediu um minuto, sumiu no corredor e quando voltou estava de jeans e camiseta preta. Marina sorriu. Eles sentaram-se de frente um para o outro e comeram a massa mais gostosa que ela já tinha provado na vida. Aquela noite foi mágica, linda e intensa. No dia seguinte, ela acordou naquele quarto enorme, com os lençóis mais macios que já viu na vida, sentindo-se levemente dolorida. Mas isso não era o que a incomodava. Era aquele enjoo, outra vez. Já tinha uma semana que acordava com vontade de vomitar. Matthew a encontrou no banheiro, de joelhos diante do vaso sanitário. Assustado, correu para ajudá-la. Foi a massa de ontem? Você tá se sentindo mal? Não, ela disse fraca. Deve ser nervosismo com a semana de provas. Já tem uma semana que acordo enjoada. Não consigo sentir cheiro de comida nesse período. Ele estreitou os olhos. Isso é comum em semanas de prova? Não, ela admitiu. Nunca senti nada assim. Ele ficou em silêncio e a ajudou a se levantar. 1 hora depois, estavam sentados à mesa. Ele comendo em silêncio, ela mexendo a comida no prato para lá e para cá. Ele a observava colado. Então, do nada, perguntou: Marina, você usa anticoncepcional? Ela olhou para ele muda. Balançou a cabeça em negativa, devagar, entendendo enfim o motivo da pergunta. Você tomou a pílula depois daquela noite no hotel? Ela balançou a cabeça novamente. Baixou a cabeça e sussurrou um pedido baixo de desculpas, sem entender direito o porquê estava se desculpando. O silêncio persistiu. Ela levantou a cabeça e ele a observava com um olhar diferente, profundo, como se tentasse lê-la, como se buscasse uma resposta para uma pergunta que ela desconhecia. Após um tempo, ele disse que não podiam tomar verdades como absolutas sem as respostas necessárias, que estavam se precipitando e que só poderiam saber após um exame médico. Marina disse que aquilo era impossível, que só tinham se passado 6 semanas, que tinha sido a primeira vez dela e que essas coisas não aconteciam assim. Mas a dúvida já estava plantada, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Agora pare por um momento e me diga nos comentários: o que você faria no lugar dela? Confiaria que ele acreditaria em você ou fugiria antes que fosse tarde demais? Marina pegou suas coisas em silêncio. Matthew não tentou detê-la. Ela foi direto para o quarto da República que dividia com outras estudantes, incluindo Natasha. Trancou-se no quarto, deitou-se na cama e tentou focar nas provas que se aproximavam. Mas era impossível. 2 dias se passaram sem contato entre eles. Marina tentava se convencer de que estava sendo paranoica, que aquilo era apenas estresse, cansaço, má alimentação. Mas no fundo ela sabia. O corpo não mentia. Numa noite, Natasha entrou no quarto e encontrou Marina deitada, olhando para o teto. O que está te preocupando? Natasha perguntou, sentando-se na cama. Marina não conseguiu conter as lágrimas. Contou tudo, sobre a suspeita, sobre o enjoo, sobre o silêncio dele, sobre o medo. Você fez o teste? Natasha perguntou direta. Marina negou com a cabeça. Natasha não disse mais nada. Levantou-se, pegou a jaqueta e saiu. Voltou 1 hora depois com uma sacola de farmácia. Ficou ao lado de Marina todo o tempo, segurando sua mão enquanto esperavam o resultado. Quando as 2 listrinhas rosas apareceram, como quem traz uma notícia inocente ao mundo, elas ficaram olhando para o teste em choque por um bom tempo. Natasha foi a primeira a falar. Você quer prosseguir com a gravidez? Marina não entendeu a pergunta. Natasha explicou que estavam em um país onde o aborto era legal, que ela não a julgaria e estaria com ela se fosse o que ela escolhesse. Marina negou com a cabeça de forma absoluta, quase violenta. Nunca, nunca faria isso.
Natasha assentiu. Então o que você vai fazer agora? Um turbilhão de coisas passou pela cabeça de Marina. Os avós que economizaram demais para ela estar ali, o homem mais velho que a olhou com o quê? Desconfiança, quando ele entendeu o que poderia estar acontecendo, os próximos 10 meses que ainda tinha naquele país. O bebê nasceria antes, ela sabia que as aulas terminariam em 6 meses, mas tinha decidido com os avós que após o término permaneceria ali por mais 4 meses, para aproveitar, passear, estudar inglês, explorar oportunidades. E agora? Ela terminaria as aulas com a barriga enorme, prestes a ter um bebê? Como retornaria ao Brasil antes, com um filho nos braços? Ou como voltaria com uma barriga enorme? E pior, aquele homem, educado, mas agora distante, a aceitaria? Aceitaria o bebê? E se ele tentasse tirar o bebê dela? Ela não sabia como sair daquilo, como pensar. No dia seguinte à noite, ele ligou. Perguntou como ela estava e se queria passar aquele final de semana com ele. Talvez pudesse solicitar um médico para atendê-la. Marina respondeu todas as perguntas de forma monossilábica. Aceitou o convite. No sábado, lá estava ela, na porta da casa dele, pronta para falar tudo. A porta se abriu e uma funcionária latina idosa a recebeu com um sorriso caloroso que rapidamente se transformou em preocupação ao perceber que Marina não estava bem. "Sou Dona Amélia, querida", a mulher disse gentil. "Entre, por favor." Marina encontrou Matthew no escritório, assinando e analisando uma documentação robusta. Ele levantou o olhar e a viu. Desceu de imediato, de forma direta. "O médico vem à tarde, vai te atender aqui." "Não precisa", Marina respondeu firme. Foi até ele e colocou o teste sobre os papéis que ele olhava. Ele olhou para aquilo por um tempo, até que compreendeu. Empalideceu. "Você tá grávida?" Marina assentiu. Ele parou, olhando para ela. Aquele olhar voltou. Análise. Dúvida. "De quanto tempo?" Marina não entendeu. "Como assim, de quanto tempo?" Ela puxou na memória. A única vez que ficaram juntos sem qualquer proteção foi no hotel. Ele sabia disso. Foi então que ela percebeu. Ele não tinha certeza sobre ser o pai. Ele estava a pondo à prova. Ela olhou para ele perplexa. "Você foi o único na minha cama." Ele respondeu com uma pergunta automática. "Tem certeza?" Marina não acreditou naquelas palavras. Matthew se arrependeu assim que pronunciou cada uma delas, mas já era tarde. Ela já estava saindo pela porta. Ele correu e a segurou no corredor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele tentou abraçá-la, ela quis correr. Os dois estavam em uma batalha ali. Ela tentando fugir, ele tentando detê-la. Terminaram no chão, ela chorando em seu colo, ele passando as mãos nas costas dela. "Tudo vai ficar bem", ele disse, a voz quebrada. "Tudo vai ficar bem." Mas nenhum dos dois sabia se aquilo era verdade. "Obrigado por estar aqui até agora. A história está apenas começando a se desenrolar e a revelação mais impactante ainda está por vir." Marina ficou ali, no chão do corredor, chorando nos braços de Matthew por tempo indeterminado. Dona Amélia apareceu preocupada, mas Matthew fez um sinal para que ela não se aproximasse. Quando Marina finalmente se acalmou, ele a ajudou a se levantar e a levou para o sofá da sala. "Desculpa", ele disse, sentando-se ao lado dela, mas mantendo uma distância respeitosa. "Eu não devia ter perguntado aquilo. Foi cruel e injusto." Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. "Você não confia em mim." "Não é isso", Matthew disse, passando as mãos pelo rosto. "É que isso é muito rápido, Marina. 6 semanas. Nós mal nos conhecemos." "Você acha que eu planejei isso?" ela perguntou, a voz ainda trêmula. "Você acha que eu vim para os Estados Unidos, consegui uma bolsa de estudos, construí toda uma vida só para engravidar de um desconhecido em Las Vegas?" "Não", ele respondeu rápido. "Não acho isso." "Então por que perguntou?"
Matthew ficou em silêncio. A verdade era que ele estava com medo. Medo de estar se apaixonando novamente. Medo de abrir seu coração e ser destruído outra vez. Medo de que aquilo tudo fosse real demais, rápido demais. Eu vou fazer o exame, Marina disse, levantando-se. E quando confirmar que estou grávida, você vai ter que decidir o que quer fazer. Porque eu já decidi. Vou ter esse bebê, com ou sem você. Matthew a observou se afastar em direção à porta. Queria detê-la, mas não sabia o que dizer. Dona Amélia apareceu novamente, desta vez com um olhar de desaprovação direcionado a ele. Você vai deixá-la ir embora assim? A mulher perguntou em espanhol. O que você quer que eu faça, Amélia? Que você seja homem o suficiente para assumir as consequências dos seus atos. Matthew suspirou fundo. Sabia que ela estava certa. Marina, espere! Ele chamou antes que ela abrisse a porta. Ela parou, mas não se virou. Vou com você, no exame, se você me deixar. Marina hesitou. Parte dela queria recusar, manter a dignidade, provar que não precisava dele. Mas outra parte, mais assustada e vulnerável, queria desesperadamente que ele estivesse lá. Tudo bem, ela disse baixo, ainda sem olhar para ele. Pode vir. O consultório médico era discreto, moderno e silencioso. Marina sentou-se na cadeira, enquanto a médica, uma mulher de meia-idade com um sorriso profissional, revisava as informações. Então vamos fazer um exame de sangue para confirmar a gravidez e estimar o tempo de gestação, a médica explicou. Se der positivo, faremos um ultrassom. Marina apenas assentiu. Matthew estava ao lado dela, tenso, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Quando o resultado do exame de sangue voltou, a médica confirmou com um sorriso. Parabéns, você está grávida. Aproximadamente 6 semanas, pelo que os níveis hormonais indicam. Marina sentiu o mundo girar. Uma parte dela já sabia, mas ouvir aquilo em voz alta tornava tudo assustadoramente real. Matthew não disse nada. Apenas olhou para as próprias mãos. Vamos fazer um ultrassom para confirmar. A médica continuou, percebendo a tensão na sala. É cedo ainda, mas talvez consigamos ouvir os batimentos cardíacos. Minutos depois, Marina estava deitada na maca, com um gel frio espalhado sobre sua barriga ainda lisa. Matthew estava de pé ao lado dela, os olhos fixos no monitor. A médica moveu o transdutor lentamente, procurando. E então, de repente, surgiu um pontinho minúsculo piscando na tela escura. E o som, um som rápido, ritmado, como cavalos galopando. Aí está, a médica disse com carinho, os batimentos cardíacos do bebê, fortes e saudáveis. Marina começou a chorar, não conseguiu conter. Matthew olhava fixamente para aquele pontinho piscando, hipnotizado. Sem pensar, ele segurou a mão de Marina. Ela apertou de volta, e por um momento, apenas por um momento, tudo pareceu certo. Quando saíram do consultório, caminharam em silêncio até o carro. Já estava escurecendo. Matthew abriu a porta para ela, entrou do outro lado e ficou parado, as mãos no volante, sem ligar o motor. Marina, ele disse finalmente, a voz grave e cuidadosa. Eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Ela olhou para ele, o coração disparado. Como você pode me perguntar isso? Ela disse, a voz tremendo. Depois do que acabamos de ouvir. Porque eu preciso saber, Matthew respondeu, virando-se para encará-la. Eu preciso saber se essa é a sua escolha, não a minha, não de ninguém mais, sua. Marina olhou para ele como se o estivesse vendo pela primeira vez. Você quer que eu aborte? Não, ele disse rápido. Não é isso. Eu preciso saber que essa é a sua escolha, não a minha, não de ninguém mais, sua. Marina respirou fundo, limpou as lágrimas e o olhou nos olhos. Eu quero esse bebê, Matthew.
desde o momento que vi aquelas 2 linhas. Eu sei que é cedo, eu sei que tudo isso é uma loucura, mas eu quero. E se você não quiser fazer parte disso, tudo bem, eu vou seguir sozinha, mas eu não vou desistir dele. Matthew fechou os olhos e assentiu devagar. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que ela não tinha visto antes. Então vamos fazer isso juntos, ele disse firme. Você e eu, juntos. A parte mais difícil viria a seguir, contar aos avós de Marina. Ela adiou por 2 semanas. Cada vez que pegava o telefone, sentia o estômago revirar. Como explicaria que tinha engravidado de um homem 23 anos mais velho que ela mal conhecia? Como diria aos avós que economizaram cada centavo para mandá-la estudar que agora teria um bebê antes de terminar a faculdade? Matthew percebeu a angústia dela. Uma noite, enquanto jantavam na cobertura, ele segurou a mão dela sobre a mesa. Você precisa contar a eles, Marina. Quanto mais você espera, pior vai ser. Eu sei, ela sussurrou. Eu só não sei como. Quer que eu esteja com você quando ligar? Marina pensou por um momento e assentiu. Naquela noite, com Matthew sentado ao seu lado no sofá, ela finalmente discou o número da fazenda. Eram quase 11 da noite no Brasil, mas ela sabia que os avós ainda estariam acordados. A avó Lourdes atendeu com aquela voz carinhosa que fazia Marina sentir saudades de casa. Marina, minha filha, como você está? Como vão os estudos? Marina tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Matthew apertou gentilmente sua mão, encorajando-a. Vó, ela começou, a voz tremendo. Eu preciso contar uma coisa para a senhora e pro vô. O tom de voz de Lourdes mudou imediatamente. O que aconteceu, minha filha? Você está bem? Estou, vó. É só que... É que eu... Marina respirou fundo. Eu estou grávida. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Marina podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Grávida? A avó repetiu baixinho, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Mas como, Marina? Você nem... Eu conheci alguém, vó. Um homem. Ele é bom, é sério. E eu sei que estraguei tudo, eu sei que decepcionei vocês, mas eu preciso que saibam que eu vou dar conta. Eu vou... Cadê esse homem? A voz do avô Antônio cortou a ligação. Ele tinha pego o outro telefone. Cadê o pai dessa criança? Ele tá aqui comigo, vô. Marina disse olhando para Matthew. Passa ele para mim. Marina olhou para Matthew com pânico nos olhos. Ele assentiu, estendendo a mão para pegar o telefone. Com a voz firme, ele se apresentou. Senhor Antônio, senhora Lourdes, meu nome é Matthew Reynolds. Eu sei que as circunstâncias não são ideais, mas quero que saibam que vou cuidar da Marina e do bebê. Vou assumir minhas responsabilidades. Quantos anos você tem? O avô perguntou direto. 45, senhor. Outro silêncio pesado. Você tem mais do que o dobro da idade da minha neta. Eu sei, senhor, e sei que isso não é o que vocês queriam para ela. Mas eu amo a Marina, e vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que ela e o bebê tenham tudo o que precisam. Matthew mal tinha processado o que tinha dito. A palavra amo tinha saído naturalmente, sem pensar. Marina o olhou com os olhos agarralhados. A avó Lourdes começou a chorar baixinho. O avô suspirou pesadamente. Marina, o avô disse finalmente. Você quer esse bebê? Quero, vô. Ela respondeu com convicção. Eu quero muito. Então tá bem, ele disse, a voz carregada de emoção. A gente vai estar com você. Sempre. Mas a gente quer conhecer esse homem. Direito. Vocês vão conhecer, vô. Eu prometo.
Quando desligaram, Marina desabou no sofá, exausta emocionalmente. Matthew a puxou para perto e ela encostou a cabeça no ombro dele. "Você disse que me ama", ela sussurrou. Matthew ficou tenso por um segundo. Depois relaxou. Disse: "Era verdade?" Ele virou o rosto dela para olhá-la nos olhos. Sim, era verdade. Marina sorriu pela primeira vez em dias e o beijou suavemente. "Eu também te amo." Nas semanas seguintes, tudo pareceu se encaixar. Marina começou a faltar menos aulas devido aos enjoos matinais. Matthew contratou uma nutricionista e garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse. Aos poucos, ela começou a levar algumas roupas para a cobertura. Depois mais algumas. Até que 3 meses após descobrir a gravidez, com a barriga já começando a arredondar discretamente, Marina oficialmente se mudou para a cobertura. Dona Amélia ficou radiante com a notícia. Preparou um quarto especial para Marina e já começava a fazer planos para o bebê. Pela primeira vez desde que chegara aos Estados Unidos, Marina se sentiu verdadeiramente em casa. Ela achava que tudo estava resolvido, que o pior tinha ficado para trás. Estava completamente enganada. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 meses e meio de gestação, que a bomba explodiu. Marina estava na cobertura estudando para as provas finais do semestre quando a campainha tocou. Dona Amélia tinha saído para fazer compras e Matthew estava em uma reunião importante que duraria o dia todo. Marina abriu a porta sem pensar muito. Do outro lado estava uma mulher elegante, por volta dos 50 anos, com cabelos loiros impecavelmente arrumados, roupas de grife e uma expressão de puro desdém no rosto. Ao lado estava um jovem alto, bonito, por volta dos 25 anos, com o mesmo olhar de superioridade. "Você deve ser Marina", a mulher disse sem se apresentar. "Nós precisamos conversar." Marina franziu a testa. "Desculpa, mas quem são vocês?" "Eu sou Catherine Reynolds", a mulher respondeu, entrando sem ser convidada. "Irmã de Matthew. E este é meu filho, James, o sobrinho favorito de Matthew." O estômago de Marina afundou. Matthew tinha mencionado brevemente que tinha uma irmã, mas nunca entrou em detalhes. Agora ela entendia o porquê. James entrou logo atrás da mãe, olhando ao redor da cobertura como se estivesse avaliando um imóvel. Catherine sentou-se no sofá como se fosse dona do lugar e cruzou as pernas. "Sente-se", ela ordenou a Marina. "Na verdade, acho melhor vocês voltarem quando Matthew estiver aqui", Marina disse tentando manter a voz firme. "Oh, querida", Catherine riu sem humor, "eu não vim aqui para falar com meu irmão, vim falar com você." Marina hesitou, mas sentou-se na poltrona em frente a Catherine. James permaneceu de pé, os braços cruzados, olhando para ela com uma mistura de curiosidade e desprezo. "Vou ser direta", começou Catherine. "Eu sei quem você é, uma estudante brasileira de 22 anos que engravidou do meu irmão depois de uma noite em Las Vegas. Bastante conveniente, não acha?" Marina sentiu o sangue ferver. "Não foi assim." "Não?" Catherine inclinou a cabeça. "Então como foi? Você conheceu um bilionário viúvo vulnerável e decidiu que seria uma ótima oportunidade. Engravidou direito, é claro, garantir o futuro." "A senhora não me conhece", disse Marina, tentando manter a calma. "Não sabe nada sobre mim ou sobre como as coisas aconteceram." "Eu sei o suficiente", retrucou friamente. "Sei que Matthew não tinha filhos com Sarah. Sei que quando ele morrer, toda a fortuna da família estaria destinada a James, como deve ser. Mas agora você aparece, com um bebê convenientemente a caminho, e tudo muda." "Eu não estou atrás do dinheiro dele", Marina disse, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. "Ela me odeia", Marina sussurrou. "Ela não te conhece", Matthew corrigiu. "E não vai ter a chance.
Não vou permitir que ela chegue perto de você novamente. Mas a paz não duraria muito. Uma semana depois, Marina estava saindo da faculdade quando James apareceu. Ele estava encostado em um carro esportivo vermelho, de braços cruzados, esperando por ela. Marina pensou em ignorá-lo e seguir em frente, mas ele se colocou no caminho dela. Precisamos conversar, ele disse. Não tenho nada para falar com você. 5 minutos, James insistiu. Por favor. Marina hesitou. Havia algo diferente no tom dele, menos arrogante que da última vez. Ela concordou com um aceno de cabeça. Eles caminharam até um banco próximo. James sentou-se e suspirou profundamente. Olha, eu sei que não começamos bem, ele disse, e eu sei que minha mãe foi intensa. Intensa? Marina repetiu incrédula. Ela me chamou de golpista. Eu sei, James disse, passando a mão pelo cabelo. E foi errado, mas você precisa entender a perspectiva dela, a perspectiva nossa. Não preciso entender nada. Matthew é tudo para mim, James continuou, ignorando a interrupção. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Matthew assumiu. Ele me criou, me ensinou tudo, me preparou para assumir os negócios. Eu cresci acreditando que um dia tudo aquilo seria meu. E então... Ele olhou para Marina e pela primeira vez ela viu vulnerabilidade em seus olhos. E então você aparece, e tudo muda. Marina suavizou um pouco a expressão. Eu não pedi por isso, James. Nada disso foi planejado. Eu sei, ele admitiu. Eu sei que não foi. Mas isso não muda o fato de que agora tem um bebê a caminho, um herdeiro direto. E isso significa que eu... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Marina sentiu uma pontada de empatia, mas rapidamente a afastou. James puxou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou no banco entre eles. Tem $500.000 aqui, ele disse calmamente, em um cheque ao portador. Seu, sem perguntas. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Em troca de quê? Você volta para o Brasil? James disse direto. Tem o bebê lá? Matthew vai pagar pensão, obviamente, generosa até, mas você some da vida dele. Deixa ele seguir em frente. Marina sentiu a raiva subir pela garganta como lava. Você está tentando me comprar? Estou tentando te oferecer uma saída digna, James corrigiu. $500.000 é mais do que você ganharia em uma vida inteira no Brasil. Você pode dar uma vida boa para o seu filho. E Matthew pode... Pode o quê? Marina cortou. Fingir que esse bebê não existe? Fingir que nós não existimos? Pode ter a vida dele de volta, James explodiu. Você não entende o que está fazendo com ele? Ele não dormiu direito uma noite desde que você apareceu. Ele está dividido entre você e tudo que ele construiu. Entre um bebê que nem nasceu ainda e a família que ele sempre teve. Se Matthew quisesse que eu fosse embora, ele mesmo teria dito. Marina respondeu, levantando-se. Você está fazendo isso pelas costas dele. James levantou-se também. Ele nunca vai te pedir para ir embora porque ele é bonzinho demais. Mas você está destruindo ele, Marina. Cada dia que passa, você está destruindo um pouco mais. Marina pegou o envelope e o jogou na lata de lixo mais próxima. Você pode dizer para sua mãe que não estou à venda, e pode dizer para o Matthew que se ele quiser terminar comigo, ele vai ter que fazer isso pessoalmente, porque eu não vou desistir de nós sem lutar. Ela virou as costas e foi embora, as pernas tremendo, o coração disparado, mas a cabeça erguida. Quando contou a Matthew naquela noite o que tinha acontecido, ele ficou lívido de raiva. Ele ofereceu dinheiro para você me deixar? 500 mil, Marina confirmou. Matthew pegou o telefone e discou um número furiosamente. Catherine atendeu no segundo toque. Matthew, que... Eu não sei que parte de fiquem longe de Marina vocês não entenderam, ele interrompeu, a voz gélida. Mas vou deixar bem claro agora. Se você ou James chegarem perto dela novamente, se falarem com ela,
Se até pensarem em interferir na nossa vida, eu vou cortar todos os laços. Todo o dinheiro que sustenta seu estilo de vida acaba. As ações da empresa que James está esperando, vendidas. A casa em Martha's Vineyard, posta à venda. Vocês vão ficar com nada, absolutamente nada. Você não faria isso? Catherine disse, mas havia medo em sua voz. Teste-me, Matthew respondeu e desligou. Ele se virou para Marina, que o olhava com lágrimas nos olhos. Ninguém vai te afastar de mim, ele disse firme, puxando-a para um abraço. Ninguém. Mas a guerra tinha apenas começado. Nos meses seguintes, a tensão foi constante. Catherine e James mantiveram distância física, mas Marina sentia a pressão de outras formas. Olhares nos eventos sociais que Matthew a levava, comentários maldosos que chegavam aos seus ouvidos através de conhecidos em comum, artigos de fofoca sugerindo que ela era uma caçadora de fortunas. Matthew fez tudo o que podia para protegê-la, mas a verdade era que o império dele exigia presença, reuniões, decisões. Ele não podia estar ao lado dela 24 horas por dia. Marina mergulhou nos estudos. Se ia ter que provar seu valor para aquele mundo, seria através da sua própria competência. Ela estudava até tarde da noite, mesmo com a barriga crescendo, mesmo com o cansaço da gravidez. Tirava notas excelentes, impressionava os professores. Mas havia dias em que tudo parecia pesado demais. Dias em que ela se perguntava se James não tinha razão, se ela não estava destruindo Matthew, se aquele amor valia todo aquele sacrifício. Foi numa dessas noites, 5 meses de gestação, que ela acordou chorando. Matthew se acordou junto, imediatamente alerta. O que foi? Está sentindo dor? Não, Marina soluçou. Eu não sei se consigo fazer isso, Matthew. Ser forte o tempo todo, ignorar os olhares, os comentários. Sua irmã me odeia, seu sobrinho me odeia. Eu estou tirando tudo dele. Matthew segurou o rosto dela entre as mãos. Você não está tirando nada de ninguém. James nunca teve promessa de nada. A empresa é minha, a fortuna é minha, e eu decido o que fazer com ela. Mas ele cresceu acreditando em algo que eu nunca prometi, Matthew interrompeu. Catherine colocou essas ideias na cabeça dele, não eu. Marina, olha para mim. Ela o olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu escolho você. Todos os dias eu escolho você e nosso filho. Se isso significa perder minha irmã, meu sobrinho, metade das minhas relações sociais, então que seja, porque no final do dia, quando eu volto para casa e te vejo aqui carregando nosso bebê, eu sei que fiz a escolha certa. Marina se jogou nos braços dele e chorou até dormir. Na manhã seguinte, Matthew tomou uma decisão. Ligou para seu advogado e marcou uma reunião urgente. 3 dias depois, entregou a Marina uma pasta com documentos. O que é isso? Ela perguntou. Meu testamento atualizado. 40% da minha fortuna vai para nosso filho, 10% para você. O resto dividido entre instituições de caridade e algumas pessoas próximas. Catherine e James recebem um fundo fiduciário confortável, mas nada mais. Marina olhou para ele chocada. Matthew, você não precisa... Preciso sim. Preciso que você saiba que isso é sério. Que você e nosso filho são minha prioridade. E preciso que Catherine e James saibam que não estão no controle. Quando Catherine descobriu através de fontes dentro do escritório de advocacia, ela tentou uma última cartada. Apareceu na cobertura, dessa vez sozinha, numa tarde em que sabia que Matthew estaria lá. Marina atendeu a porta relutantemente. Catherine entrou sem ser convidada, mas dessa vez havia algo diferente em sua postura. Ela parecia cansada. Eu vim falar com Matthew, ela disse, sem olhar para Marina. Matthew apareceu na sala, o rosto fechado. O que você quer, Catherine? Eu quero que você reconsidere, ela disse, a voz tensa. O testamento. Matthew, James é meu filho, meu único filho.
Ele dedicou a vida inteira a se preparar para assumir a empresa, e agora você está tirando tudo dele por causa de uma garota que você conheceu há menos de um ano? Eu não estou tirando nada dele que alguma vez tenha sido dele, Matthew respondeu friamente. E Marina não é uma garota. Ela é a mãe do meu filho, a mulher que eu amo. E se você não consegue respeitar isso, então não temos mais nada para conversar. Catherine olhou de Matthew para Marina, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Você sempre foi tudo para mim, Matthew. Depois que papai morreu, você assumiu tudo, cuidou de mim, de James, e agora está me afastando por causa dela. Eu estou te afastando porque você não respeita minhas escolhas, Catherine corrigiu. Porque você chamou a mulher que eu amo de golpista, porque seu filho tentou comprá-la. Você fez isso, Catherine, não eu. Catherine limpou uma lágrima que escapou. Ela vai te destruir, ela disse baixinho. Você vai ver. Quando o dinheiro acabar, quando a novidade passar, ela vai te deixar e levar metade de tudo. Marina, que tinha ficado em silêncio até então, deu um passo à frente. Eu não quero o dinheiro dele, Catherine, ela disse calmamente. Eu quero ele. E se você abrisse os olhos por um segundo, veria que eu o amo de verdade, que eu abri mão de tudo que planejei para minha vida para estar aqui, que enfrento seus olhares maldosos, seus comentários, sua guerra silenciosa todos os dias porque ele vale a pena. Catharine a encarou por um longo momento. Então prove, ela disse finalmente. Prove que não é pelo dinheiro. Assine um acordo prenupcial. Renuncie a qualquer direito sobre a fortuna dele. Catharine, chega! Mateu explodiu. Tudo bem, Marina disse calmamente. Eu assino. Mateu olhou para ela chocado. Marina, você não precisa. Eu assino, ela repetiu, olhando diretamente nos olhos de Catharine. Eu assino qualquer papel que vocês quiserem, porque eu não estou aqui pelo dinheiro. Nunca estive. Catharine ficou desconcertada. Ela tinha certeza que Marina recusaria, que mostraria sua verdadeira natureza. Mas ali estava ela, disposta a abrir mão de tudo. Vocês vão ver, Catharine disse finalmente, virando-se para sair. Vão ver quando o bebê nascer e ela perceber o quanto trabalho dá. Vão ver quando a realidade bater e ela correr de volta para o Brasil. A porta se fechou atrás dela. Mateu puxou Marina para perto. Você não vai assinar nada, ele disse firme. Eu não me caso com você com um acordo prenupcial. Você quer se casar comigo? Marina perguntou, os olhos arregalados. Mateu percebeu o que tinha dito e sorriu. Bem, eu estava esperando um momento mais romântico, mas sim, eu quero me casar com você, Marina, se você aceitar. Marina começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Eles se casaram 3 meses depois, num sábado nublado de outono. Marina estava com 7 meses de gestação, a barriga redonda impossível de esconder. Ela usava um vestido simples de renda branca que fluía sobre sua barriga. Mateus estava de terno escuro, com lágrimas nos olhos quando a viu entrando. Os avós de Marina vieram do Brasil especialmente para o casamento. Dona Amélia chorou o tempo todo. Natasha foi a madrinha, usando um vestido rosa que Marina escolheu. Catherine e James não foram convidados, e Matthew não sentiu falta. Quando Marina entrou de mãos dadas com o avô Antônio, ela não conseguiu conter as lágrimas. Tudo o que ela tinha passado, todas as batalhas, todo o medo, levavam a esse momento. O juiz de paz fez uma cerimônia simples, mas emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Matthew segurou as mãos de Marina e falou com a voz embargada. Marina, quando te conheci em Las Vegas, eu não estava procurando por amor, não estava procurando por uma nova chance, mas você chegou na minha vida como um furacão e mudou absolutamente tudo. Você me deu esperança novamente, me deu um motivo para acordar todos os dias com vontade de ser melhor. E agora você está me dando o maior presente que um homem pode receber,
uma família. Eu prometo te amar, te proteger e te respeitar todos os dias da minha vida. Você e nosso filho. Sempre. Marina mal conseguia falar de tanto chorar, mas reuniu forças. Matthew, eu vim para os Estados Unidos procurando conhecimento, experiência, crescimento. Eu nunca imaginei que encontraria você. Eu nunca imaginei que me apaixonaria tão rápido, tão completamente. Você me mostrou que amor não tem idade, não tem cronograma, não segue regras. Amor simplesmente acontece. E eu sou grata todos os dias por ter acontecido com você. Eu prometo te amar, te apoiar e construir uma vida linda ao seu lado. Você me deu coragem quando eu estava com medo, me deu força quando eu achei que ia desistir, e agora eu vou te dar meu coração, completamente e para sempre. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Matthew beijou Marina com tanta ternura que não havia um olho seco na sala. Os últimos 2 meses de gestação foram intensos. Marina terminou o semestre com notas excelentes, mesmo com a barriga enorme, dificultando até movimentos simples. Os professores ficaram impressionados com sua dedicação. Matthew se tornou absurdamente protetor. Não deixava Marina fazer absolutamente nada que exigisse esforço. Dona Amélia e ele trabalhavam em equipe para garantir que ela estivesse sempre confortável, sempre alimentada, sempre feliz. Os avós de Marina decidiram estender a estadia nos Estados Unidos até o nascimento do bebê. Eles alugaram um apartamento próximo à cobertura e visitavam todos os dias. A avó Lourdes e Dona Amélia se tornaram amigas inseparáveis, trocando receitas e histórias enquanto tricotavam roupinhas para o bebê. Numa manhã de dezembro, Marina acordou com contrações. Tentou ignorar no início, achando que eram apenas as contrações de treinamento que tinha sentido nas últimas semanas, mas essas eram diferentes, mais fortes, mais regulares. Matthew, ela chamou, a voz tensa. Acho que é hora. O que se seguiu foi um caos organizado. Matthew entrou em modo de pânico controlado. Dona Amélia já tinha a bolsa da maternidade pronta há semanas. Os avós foram chamados imediatamente e encontraram Marina e Matthew no hospital 1 hora depois. O trabalho de parto durou 8 horas. 8 horas longas, dolorosas, exaustivas. Matthew não saiu do lado de Marina um segundo sequer. Segurou sua mão, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento quando ela achava que não aguentava mais. Quando finalmente, às 4h23 da tarde de um sábado frio de dezembro, o primeiro choro do bebê ecoou pela sala, Marina desabou em lágrimas de alívio e felicidade. "É um menino", a médica anunciou, colocando o bebê molhado e chorando sobre o peito de Marina. Matthew olhou para aquele pequeno ser humano, para aquele milagre que ele e Marina tinham criado e simplesmente desmoronou. Chorou como não chorava desde a morte de Sarah, mas essas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de amor puro e absoluto. "Ele é perfeito", Marina sussurrou, tocando o rostinho minúsculo do filho. "Matthew, ele é perfeito." "Igual a mãe", respondeu Matthew, beijando a testa suada de Marina. Os avós foram chamados para conhecer o neto. A avó Lourdes chorou tanto que o avô Antônio precisou sentar-se com ela. Dona Amélia segurava a mão de ambos, sorrindo de orelha a orelha. Eles chamaram o bebê de Lucas, Lucas Antônio Reynolds, uma homenagem ao avô que tinha dado tudo para garantir que Marina tivesse a chance de estudar, de crescer, de viver. Os primeiros meses com Lucas foram um turbilhão de fraldas, mamadas noturnas e uma exaustão que Marina nunca tinha experimentado, mas também foram os meses mais felizes da vida dela. Matthew se revelou um pai incrivelmente presente. Levantava no meio da noite, trocava fraldas, embalava Lucas quando ele chorava. Havia uma ternura nele que Marina não sabia que existia.
Catherine tentou contato 2 vezes nos primeiros meses. Ligou pedindo para conhecer o sobrinho neto. Matthew recusou ambas as vezes. Quando ela se desculpar com você, ele disse a Marina. Quando ela provar que mudou, aí talvez, mas não antes. Marina não discutiu. Parte dela sentia pena de Catherine, de James, mas uma parte maior sabia que tinha que proteger sua família. E se isso significava manter distância, que assim fosse. James nunca tentou contato. Marina se perguntava às vezes como ele estava, se tinha superado a amargura, mas não pensava muito nisso. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Como o fato de que Lucas estava crescendo rápido demais, ou que ela mesma estava se redescobrindo como mãe, como esposa, como mulher. Ou que Matthew a olhava todos os dias como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. 6 meses depois do nascimento de Lucas, Marina retomou os estudos. Era difícil conciliar tudo, mas ela era determinada. Matthew contratou uma babá para ajudar, mas Marina insistia em estar presente o máximo possível. Ela amamentava, dava banho, colocava para dormir, fazia questão. Os avós voltaram para o Brasil eventualmente, mas visitavam a cada 3 meses. A fazenda tinha alguém cuidando, mas eles sentiam falta de casa. Marina entendia. Prometeu que visitaria com Lucas assim que ele estivesse um pouco maior. 2 anos se passaram. Lucas era um menino lindo, com os olhos claros de Matthew e o sorriso de Marina. Falava pelos cotovelos, corria pela cobertura causando caos adorável e tinha Matthew completamente apaixonado. Numa tarde ensolarada de primavera, Marina estava no parque com Lucas quando uma figura familiar se aproximou. James. Ele estava diferente, mais maduro, menos arrogante. Usava jeans e uma camisa simples, não os ternos caros que costumava vestir. Hesitou antes de se aproximar. Marina, ele disse baixinho, posso falar com você? Marina olhou para Lucas, que estava ocupado brincando na areia. Acenou com a cabeça. James sentou-se no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu vim te pedir desculpas, ele começou, olhando para as próprias mãos. Pelo que eu disse, pelo que eu fiz, pela forma como te tratei. Foi imperdoável. Marina não disse nada, esperando que ele continuasse. Eu passei os últimos 2 anos fazendo terapia, James continuou, tentando entender por que eu reagi daquele jeito, e percebi que não era sobre você. Era sobre mim, sobre minhas inseguranças, meus medos, minha incapacidade de ver além das minhas próprias necessidades. Ele finalmente olhou para ela. Matthew me ligou algumas semanas atrás. Disse que você vai dar à luz de novo. Uma menina, né? Marina assentiu, a mão indo instintivamente para a barriga que agora guardava a Emma, sua filha de 3 meses. Eu queria conhecer Lucas e Emma, James disse hesitante. Se você permitir. Não como herdeiro desprezado ou sobrinho ganancioso, mas como tio, como família. Marina estudou o rosto dele por um longo momento. Você precisa se desculpar com Matthew também, ela disse finalmente, e provar que mudou de verdade, não com palavras, mas com ações. Eu sei, James disse, e vou fazer isso. Todos os dias, se necessário. Marina deu um pequeno sorriso. Então, talvez tenhamos uma chance. Mais 6 meses se passaram. James cumpriu sua palavra. Aparecia para jantares familiares, trazia presentes para as crianças, conversava com Matthew sobre negócios, mas nunca pressionando, nunca exigindo. Aos poucos, a confiança foi sendo reconstruída. Catherine demorou mais. Seu orgulho era maior que o de James. Mas quando finalmente pediu para ver os sobrinhos, 1 ano inteiro depois do nascimento de Emma, Marina e Matthew concordaram. Com condições. Você respeita a minha esposa, Matthew disse firme. Você respeita minhas escolhas,
E se eu sentir por um segundo que você está trazendo negatividade para nossa família, você sai e não volta. Catherine concordou e, surpreendentemente, cumpriu. As primeiras visitas foram tensas, mas aos poucos, ao ver Marina cuidando das crianças, ao ver como ela amava Matthew genuinamente, Catherine começou a suavizar. Nunca se tornou próxima de Marina, nunca seria, mas o desprezo deu lugar a uma tolerância respeitosa, e isso era suficiente. 3 anos após o encontro em Las Vegas que mudou tudo, Marina estava sentada na varanda da cobertura, observando o pôr do sol sobre a cidade. Lucas, agora com quase 3 anos, corria no jardim com seu cachorro novo. Emma, com quase 1 ano, estava em seus braços, sonolenta. Matthew saiu com 2 taças de vinho e se sentou ao lado dela, passando o braço por seus ombros. "No que você está pensando?" ele perguntou. Marina sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Em como a vida é engraçada. Há 3 anos eu era uma garota assustada do interior do Brasil. Hoje sou mãe de 2, esposa de um bilionário e mais feliz do que jamais imaginei ser possível." "Arrependida?" Matthew perguntou brincando. "De você? Nunca," Marina respondeu, beijando-o suavemente. "De Las Vegas? Nunca. De cada escolha que me trouxe até aqui? Nunca." Lucas correu até eles, pulando no colo de Matthew. "Papai, papai, olha o que eu achei!" Ele mostrou uma pedra redonda e lisa. "Que pedra linda, campeão!" Matthew disse com um sorriso enorme. Lucas se virou para Marina. "Mamãe, o bebê vai gostar dessa pedra?" Marina franziu a testa. "Que bebê, amor?" "O bebê que está na sua barriga," Lucas disse como se fosse óbvio, colocando a mãozinha sobre o ventre de Marina. Marina e Matthew se entreolharam, surpresos. Marina tinha achado que estava apenas ganhando peso, mas agora que Lucas mencionava... "Acho que temos uma consulta médica para marcar," Matthew disse com um sorriso. Marina riu, passando a mão pela barriga. "Acho que sim." Lucas correu de volta para o jardim, gritando para o cachorro. Emma babou no ombro de Marina. Matthew puxou ambas para mais perto, beijando o topo da cabeça de Marina. "Eu te amo," ele sussurrou. "Eu também te amo," Marina respondeu. "Para sempre." E ali, naquele momento, com o sol se pondo, as crianças brincando e a promessa de uma nova vida crescendo dentro dela, Marina soube com certeza absoluta que tinha tomado todas as decisões certas. O amor não precisava fazer sentido, não precisava seguir regras, não precisava da aprovação do mundo inteiro. Às vezes, o amor simplesmente acontecia, improvável, impossível e absolutamente perfeito. E você, que ficou aqui até o final dessa jornada, merece um amor tão verdadeiro, tão intenso, tão improvável quanto o de Marina e Matthew. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários "Eu acredito no amor verdadeiro." Deixe essa frase para me mostrar que você chegou até o fim, que você merece um amor sem medidas. Inscreva-se no canal porque estamos apenas começando a contar histórias de romances que desafiam todas as probabilidades, que quebram todas as barreiras, que provam que o amor, quando é real, sempre encontra um caminho. A próxima história vai mexer ainda mais com suas emoções, vai te fazer rir, chorar e acreditar que o impossível é possível. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Nos vemos na próxima história de amor que vai roubar seu coração. Até breve!